Não olhe os obstáculos, pois querem te fazer parar. Esta palavra de hoje é para você que está vendo algumas situações acontecerem, alguns obstáculos, distrações, e que você está pensando em parar, não está tendo força o suficiente para avançar, para prosseguir, mediante a palavra que o Senhor já liberou para a tua vida. Então, o versículo que iremos ler hoje é em Êxodo, capítulo 14, e o versículo 15 e 16, que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, quando o Senhor deu a ordem a Moisés que iria levar eles para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, eles tinham a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor era a garantia de que eles chegariam a salvos naquele lugar. Independente do contexto, do que fosse acontecer no caminho, mas eles chegariam, porque foi promessa de Deus, foi Deus que falou com eles, disse que estava com eles naquele negócio. Então, se você tem uma palavra de Deus, se Deus já falou contigo, eu estou contigo nesse negócio, eu estou contigo nesse projeto, eu estou contigo no teu ministério, eu estou contigo na tua casa. Então, se Deus está com você, se Deus colocou algo em tuas mãos para você executar, se Deus te fez uma promessa e só te disse caminhe, ande, prossiga, não pare, não desista. E se Deus te fez a promessa que você vai chegar, que você vai receber algo, que Ele vai fazer algo lindo na tua vida, e você agora está olhando algumas situações, você está olhando agora para o contexto da história. O contexto é onde acontecem aquelas situações difíceis, situações essas que você não esperava, situações complicadas que você não sabe o que fazer. Exatamente como aconteceu aqui na passagem que nós lemos. Moisés, ele tinha uma palavra. Ele tinha a promessa, todo aquele povo tinha a promessa de que eles chegariam na terra de Canaã, que mana leite e mel. Mas aí, em determinado tempo, eles se depararam com o mar vermelho, que estava logo à sua frente. E aquele mar, eles quando olharam e viram a imensidão daquele mar, eles logo pensaram: a gente chegou até aqui e vamos ter que parar, vamos perecer, não tem como prosseguir mediante a esse obstáculo, mediante a essa situação contrária. E existem alguns grupos de pessoas, quando se deparam com o mar, quando se deparam com a situação, como essas pessoas agem. O Senhor me deu uma revelação profunda sobre essa mensagem, e é preciso que você escute até o final, porque Ele vai falar com você. E existem 3 tipos de pessoas que quando se deparam com aquele obstáculo, com a situação difícil, um problema que se levantou, o primeiro grupo de pessoas são aquelas que se vitimizam. Aqueles que pensam: não, mais um problema. Tudo para mim dá errado, nada para mim funciona, tudo para mim é mais dificultoso, é mais difícil, coitadinho de mim, eu sou um pobrezinho, que tudo para mim dá errado. E a pessoa ali fica se vitimizando, querendo fazer com que Deus tenha dó, querendo fazer com que Deus fique ali olhando: coitadinho dele, coitadinho dela, tá passando isso, essa aflição, essa dificuldade.
né? E a pessoa começa ali a se vitimizar, a ver todos os problemas que já passou na vida e começa a dizer: ah, não, é mais um problema. Ah, não, todo mundo vence menos eu. Ah, não, todo mundo consegue menos eu. Então, esse é o primeiro grupo que eu quero falar, é os que se vitimizam, né? E o segundo grupo de pessoas que eu quero falar é sobre os que inventam desculpas. Aqueles que olham a situação contrária e aí vão orar a Deus e dizer: Deus, o Senhor viu o vento que se levantou, o Senhor viu a tempestade, a dificuldade, o problema. Então, isso daí vai ser impossível de eu resolver. Então, por isso eu vou parar, por isso eu vou entregar o cargo, por isso eu vou baixar a rede, não vou lançar mais a rede, não vou pescar, não vou fazer aquilo que o Senhor me deu a palavra de que estaria comigo e de que daria certo. Então essas pessoas começam a pegar aquela distração que se levantou, aquele obstáculo, e começam a inventar desculpas de dizer que vai parar. E dizem: ah, não, porque aquilo ali não tem jeito, não tem solução, não tem como fazer, e se levantou de um lado, e se levantou de outro, e está muito tempestuoso, e está muito dificultoso, e por isso eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, e vai ser muito difícil para mim. E ali a pessoa cria toda a teoria da desculpa, né, para dizer a Deus o motivo de parar, o motivo de desistir, de largar a rede, de largar aquilo que Deus colocou nas mãos da pessoa e que é para a pessoa, somente a pessoa para fazer. E esse é o segundo grupo. E agora o terceiro grupo de pessoas que eu vou falar é o grupo que se assemelha a Moisés. Porque Moisés, ele quando viu aquela situação, quando ele viu o mar à sua frente, aquele obstáculo, enquanto todos os outros começaram já a murmurar, a dizer: ah não, Deus nos trouxe do Egito para chegar aqui, para morrer, para chegar aqui e acabar conosco, né? Porque ele não podia nos matar lá no Egito, aí trouxe para nós morrer no mar, e começaram a murmurar. Mas o terceiro grupo de pessoas, que é exatamente o grupo que nós devemos se encaixar, que é aquele que Moisés, né, pertence. Porque quando Moisés começou a clamar, Deus liberou para ele uma palavra. Quando ele viu a situação, em vez dele se vitimizar e dizer: ah não, eu já passei por tudo aquilo lá no Egito, eu fiquei batalhando com Faraó para Faraó deixar o povo ir, e agora eu chego aqui e tem esse mar. E em vez dele começar a se vitimizar, dizer: coitadinho de mim, ah não, eu já passei por tudo aquilo, vou passar por isso também agora. Em vez dele inventar desculpa e dizer: Deus, ó, eu cheguei aqui e eu tô vendo o mar e por isso eu vou parar, por isso eu vou desistir, não vai dar mais para continuar, não vai dar mais para seguir em frente. Em vez dele fazer essas duas coisas, o que ele fez? Ele clamou a Deus para que Deus desse a ele a direção, para que Deus direcionasse a ele o que ele deveria fazer. E o que Deus disse para ele: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. E é o que Deus está dizendo para você hoje. Você precisa marchar, você precisa continuar. Você não pode olhar para os obstáculos, para as situações, para as distrações que aparecem no teu caminho e simplesmente querer parar, querer estacionar e dizer: ah não, não vai dar para mim, ah não, isso aí é muito difícil para mim. Então, Deus não quer que você pare, Deus não quer que você invente desculpa, Deus não quer que você se vitimize, mas quando você não souber o que fazer, é necessário que você clame, porque essa resposta que Deus deu a Moisés, sabe o que ela quer dizer? Mesmo tendo o mar à frente de Moisés, tendo o obstáculo, a distração, Deus mandou ele marchar
Sabe por quê? Sabe o que Deus queria dizer para ele? Deus estava dizendo: Moisés, eu já disse aonde vocês vão chegar. Eu já disse que eu estou com você. Eu já disse que eu iria tirar vocês da terra do Egito e que iria colocar vocês na terra de Canaã, que mana leite e mel. Eu já liberei a palavra. Eu já disse que eu estou contigo. Então eu não preciso dizer mais nada. Não é o obstáculo que tem que fazer você parar. Não é a situação contrária que tem que fazer você esquecer da palavra que eu já falei. Não é esses obstáculos que podem te fazer desmotivar e te fazer desacreditar de tudo que eu já falei para ti, de tudo que eu já te prometi. Eu não disse que sou contigo. Eu não disse que tu vai vencer. Eu não disse que do outro lado você vai chegar. Então marcha. Não é porque essa situação se levantou que eu deixei de ser Deus. Não é porque esse problema se levantou que eu me tornei pequeno e vulnerável. Vulnerável é você que não está confiando na palavra que eu já liberei para você. Vulnerável se faz você quando desacredita do que eu te prometi, baseado nas circunstâncias, baseado no que os teus olhos vê. Por quê? Porque o mar à frente deles dizia: vocês não vão conseguir, aqui vocês não vão passar. O mar estava ali dificultando a passagem deles e estava dizendo para eles: vocês não vão, vocês não passam, vocês não avançam. E estava querendo dizer: vocês não vão vencer, não vão chegar aonde Deus disse. Não vai passar porque eu estou na frente e não vou deixar vocês passar. Então, parecia até que aquele mar ia travar eles. Parecia que aquele mar iria impedir de eles caminhar. Mas o que aconteceu é que Deus, quando disse: dize aos filhos de Israel que marchem, Ele está dizendo para você: marcha. Ele está dizendo para você: continua. Independente do problema que se levantou, independente dos obstáculos que se levantou, você deve continuar. Você deve não olhar para as situações contrárias. Não sabe o que fazer? Vai orar. Não sabe o que fazer? Vai clamar. Mas só não desiste daquilo que Deus te entregou. Não desiste da vitória. Vai desistir só porque se levantou coisas na tua frente para tentar te impedir, para tentar te atrapalhar, para tentar impedir o teu avanço, o teu crescimento, o teu ministério, o teu projeto, os teus sonhos. Vai parar. Vai deixar de sonhar, vai deixar de desacreditar por causa daqueles que duvidam, por causa daqueles que tentam te paralisar e a todo custo tentam colocar o pé na tua frente para não te deixar passar. E às vezes essas situações são causadas por pessoas. Uma das coisas que Deus bradou em meu coração é que às vezes não é o mar que se levanta, mas é pessoas que se levantam na nossa frente como empecilho, como obstáculo, como trava, e que ficam na nossa frente dizendo: daqui ele não passa, aqui ele não vai, né? E que dizem: daqui você só fica até aí, porque aqui você não entra, aqui você não passa, aqui você não chega, você não vai chegar, não vai conquistar, não vai vencer, não vai avançar. E tem pessoas que se levantam para querer dificultar as coisas de acontecer, para querer colocar pedra de tropeço, para querer fazer com que aquilo que Deus liberou não venha acontecer, para fazer com que venha demorar, ou quem sabe atrasar, atrapalhar e até tentar impedir de acontecer aquilo que Deus já liberou para a tua vida. Mas eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer: não olhe para as pessoas que estão tentando te atrapalhar. Não olhe
para as pessoas que estão tentando te paralisar. Mesmo se essas pessoas forem pessoas maiores que você, mais influentes que você, tenham maior cargo que você e que tenham poder para realmente te fazer parar e que tenham algum poder na mão para realmente dizer: não vai, não passa, vai ficar aí. Mesmo que essas pessoas tenham um nível maior que o seu, um nível hierárquico maior de autoridade que o seu, mas essas pessoas não irão travar, não irão impedir aquilo que Deus começou a fazer na tua vida. Essas pessoas não irão travar a bênção que Deus já programou para chegar no teu endereço. E outra palavra que o Senhor colocou no meu coração para te dizer é que não tente resolver essa situação do seu jeito. Não tente resolver essa situação da sua maneira. Porque às vezes o que a gente quer fazer, não, eu já sei o que eu vou fazer, eu não vou parar, eu não vou desistir, né? Eu vou continuar, eu vou avançar, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar o meu jeitinho. Mas o que eu vou fazer? Eu vou lá até a pessoa, vou tentar convencer a pessoa, vou tentar manipular, vou criar estratégia, vou criar todo um plano perfeito para dizer: olha fulano, olha cicrano, é isso aqui, isso, e vou expor toda a lista do porquê aquela pessoa deve sair da minha frente, né? E muitas vezes você pode até pensar: eu vou argumentar, eu vou brigar, eu vou batalhar, eu vou enfrentar, eu vou bater de frente, eu vou dar o meu jeito, porque eu sei que eu devo prosseguir, eu sei que eu não devo parar, então eu tenho que atropelar todo mundo, eu tenho que passar por cima de todo mundo, eu tenho que fazer, né, aquilo acontecer de todo jeito. E eu vim aqui para te dizer: não é do seu jeito que as coisas vão se resolver. Não é do seu posicionamento que as coisas vão acontecer. Lembra de Davi? Davi tinha a promessa de que ele seria o rei, mas quem estava ocupando o trono era Saul. E Saul o perseguia. Saul lutava contra Davi para que ele não ocupasse aquele lugar, porque Saul já entendia que ele é o escolhido de Deus. Deus levantou esse menino para ocupar este lugar. Então ele tentava impedir de todo jeito que Davi ocupasse aquele cargo. E quando Deus colocou ali Saul à vista de Davi, e praticamente ele estava entregue nas mãos de Davi, Davi poderia ir lá e tomar aquele cargo à força. Ele já tinha tudo na mão, ele já tinha toda a estratégia. E qual era a estratégia? Ele iria ir lá, iria matar Saul, como os outros estavam dizendo para ele: vá lá e faça assim, assim, assim e assim, e você vai conseguir ocupar esse lugar. Mas Davi entendeu: eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu não vou, tocar no ungido, porque ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido de Deus, e eu não vou. Deus tem sobre mim a promessa de que eu vou me assentar naquele trono, e eu não preciso sujar minhas mãos, eu não preciso fazer nada disso. Por quê? Porque eu tenho sobre mim a palavra, e a palavra, ela é a garantia da vitória. A palavra de Deus, a promessa de Deus, é a garantia que você vai chegar, é a garantia que você vai vencer. Então, mesmo se você tiver toda a estratégia na sua mão, mesmo se você já tem tudo preparado para ir lá, para confrontar, para dizer: não, é desse jeito, e é assim, 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 e por isso eu vou entrar, e por isso vai ser desse jeito. Então eu te peço, rasga esse plano agora, rasga essa estratégia agora. Por quê? Porque não vai ser com a força do seu braço que você vai chegar nesse lugar.
Não vai ser com as suas armas que você vai chegar no lugar que Deus já reservou para você. Mas sabe como é que você vai vencer? Eu vou te falar o segredo agora. Você vai usar as armas certas. E quais são essas armas certas, Ruth? Você vai dobrar os seus joelhos, vai orar na madrugada, vai clamar ao Senhor, vai expor toda a situação difícil que se levantou contra a tua vida, vai expor todos os obstáculos, vai expor todo o problema e dizer: Deus, eu estou debaixo da tua palavra, o Senhor disse que eu chegaria lá, o Senhor tem promessa na minha vida. E eu não vou colocar a minha mão, eu não vou sujar a minha mão, não vou querer dar o meu jeito, mas eu sei que o teu jeito é perfeito, mesmo que leve mais tempo para acontecer, assim como foi com Davi. Mas no tempo dele vai ser o tempo perfeito, do jeito dele vai ser o jeito perfeito. E vai ser usando as armas certas. Você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar todos os dias. Se tiver que orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ao acordar, ao dormir, na hora do almoço, do jantar, a hora que for, quanto mais você orar, mais você vai estar batendo na porta, dizendo: Deus, eu estou aqui. Deus, olha aquele problema. Deus, olha aquela situação que apareceu. Eu tô aqui na porta, eu não vou sair da porta, eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu não vou desistir. Eu tenho promessa do Senhor e é para lá que eu vou. Mesmo com o problema, mesmo com o mar à minha frente, mas eu não vou parar. Então, use a arma certa. Não queira resolver na força do seu braço. Não queira resolver a situação confrontando, batendo de frente, dizendo: não, porque tem que ser desse jeito, porque é assim e assim e assim. Não queira bater de frente, mas vá para as armas certas. Lute no joelho, lute na oração, lute na campanha, no jejum, no louvor. E eu quero ver se você não vai ter vitória. E sabe o que acontece quando a gente usa as armas certas? Sabe o que acontece quando a gente, em vez de enfrentar a situação com o nosso braço, a gente enfrenta a situação com o braço de Deus, com a força de Deus? Eu já vou te dizer. Porque quando eles estavam ali de frente para o mar e eles não sabiam o que fazer, e Moisés começou a clamar e dizer e pedir a Deus a direção do que ele deveria fazer. Então, quando Deus disse a ele: marcha, Deus depois deu a estratégia. E se ele tivesse pensado antes dele clamar: ah não, vamos minha gente, a vitória já é nossa, vamos entrar nesse mar, porque Deus disse para a gente continuar, vamos com a força do nosso braço e a gente vai nadar até o outro lado e a gente vai com a força do nosso braço, vamos fazer um barquinho aqui, vamos pegar tudo que a gente tem e vamos dar o nosso jeito aqui, vamos ir do nosso jeito, vamos pegar tudo que a gente tem, vamos fazer um barco, vamos pegar tudo que a gente tem e vamos remar para chegar até do outro lado. O que certamente aconteceria é que eles morreriam afogados, porque eles eram escravos, não eram aqueles que conduzem embarcação. Eles não iam ter aquele pique, eles não iam ter aquela velocidade, certamente morreriam no meio do mar e o nome de Deus não seria glorificado na história deles. Então, em vez deles irem com a força do braço dele, com a força do entendimento, porque às vezes a pessoa quer usar o intelecto, a sabedoria, a inteligência que Deus deu para dizer: eu vou dar o meu jeitinho, eu vou construir aqui um barco e aí eu vou pegar os remos e aí eu vou nadar, eu vou conseguir chegar ao outro lado e quando eu parar, aí o outro continua, aí o outro depois e o outro depois, Mas se eles fossem usar essa estratégia humana, de acordo com a sabedoria humana, eles iriam naufragar, iriam perecer e ia ser tudo em vão o que eles iam fazer. Mas aí, porque eles decidiram usar a arma certa, o que aconteceu? Deus deu a ele a estratégia. Deus deu a ele a estratégia dele pegar o cajado, colocar no mar e o mar se fez em dois.
E quando o mar se abriu, o que aconteceu? Eles passaram a pés enxutos, ou seja, sem dificuldade, passaram sem obstáculo, passaram sem impedimento, sem nenhum tipo de situação contrária, porque quando Deus faz, Ele não deixa nenhuma ponta solta. Quando Deus faz, Ele não deixa nada pela metade, não faz nada faltando, Ele faz tudo perfeito. E eles passaram a pés enxutos, sem dificuldade, sem problema, sem obstáculo. E é exatamente a forma que Deus quer fazer na tua vida. E é por isso que Ele quer que você, quando vê a situação, em vez de se vitimizar, em vez de inventar desculpa, em vez de murmurar, em vez de querer resolver na força do seu braço, clame, use a arma certa, porque certamente a vitória será tua, porque certamente Deus já preparou toda a estratégia para te dar, para que você venha vencer, para que você venha superar essa situação, esse obstáculo que se levantou na tua frente. E outra palavra que o Senhor colocou muito fortemente ao meu coração é que muitas vezes surgem tantos problemas na nossa vida, não é verdade? Muitas vezes surgem tantas dificuldades, tantas situações contrárias, e às vezes a gente tá até cansado de tanto problema, de tanta situação contrária, e quando surge mais uma, a gente logo já quer se desestabilizar e dizer: ah não, Jesus, eu já luto por tanta coisa, eu já luto por tanto problema, eu já luto por tanta situação, agora eu vou ter que colocar mais um ali para eu lutar, agora eu vou ter que colocar mais um ali no meio da oração para eu resolver, para eu ficar ali lutando. Mas tem coisas que a gente não pode resolver, não é no nosso braço, não é do nosso jeito. Então, se tiver que encaixar aí no caderninho de oração, se tiver que encaixar aí mais esse pedido, né? E você colocar aí a tua causa, o novo problema, a nova situação, coloque. Se tiver que encaixar isso, encaixe na sua oração, mas não resolva no seu braço. Resolva na oração, no jejum, na busca, né, ao Senhor, porque de certo, de tudo aquilo que você apresenta a Ele, Ele vai te dar a vitória de todas elas, né? Tudo que você estiver apresentando, quando chegar o tempo certo, você terá a vitória de tudo. Nada vai ser em vão, nada que você faz é em vão. A oração não é em vão, o jejum não é em vão. A campanha não é em vão, nada é em vão. Então, a palavra que o Senhor colocou muito fortemente ao meu coração é que quando os obstáculos se intensificam, quando a situação adversa fica mais intensa, né? E quando a gente pensa, ah não, né? Ficou mais difícil ainda, ficou mais complicado ainda, ficou mais difícil, espinhoso do que já estava antes. Então, quando isso acontece, sabe o que é que essa situação está revelando para você? É porque você já está praticamente de frente da porta da tua vitória. É porque praticamente você está a um passo de entrar, a um passo de acessar um novo nível que Deus já preparou para a tua vida. E é exatamente aí que você é mais bombardeado, que você é mais atacado, que as lutas se levantam de todos os lados, que os problemas, as dificuldades, as opressões se levantam de todos os lados para tentar te parar, para tentar te impedir de continuar. E aí quando você olha e vê uma situação de um lado, outra situação do outro, outra situação do outro, é aí Deus que está te confirmando, a tua vitória está bem perto. Quando os problemas se intensificam, quando os gigantes se levantam, quando o mar aparece na frente,
É muito problema de uma vez, né? É muita situação de uma vez, né? Mas é isso Deus que está falando para nós através dessa situação. É Ele dizendo: tá bem pertinho, minha filha. Tá bem pertinho, meu filho. Então, continue. Não pare. Não desista. Não se entregue. Não seja desmotivado. A palavra muito forte também que veio ao meu coração é essa: desmotivação, né? Porque muitas vezes você pode até se sentir desmotivado. Você pode até se sentir sem aquele pique que você tinha no começo, sem aquele ânimo, sem aquele vigor que você tinha no começo, né? Você pode estar desmotivado, você pode estar para baixo, mas não pare, não desista, porque a partir do teu posicionamento, de continuar, de enfrentar a situação com as armas certas, de colocar Deus no meio da dificuldade, de colocar Deus no meio do problema e dizer: esse problema, esse mar, esse gigante, Saul que se levantou, né? Toda a situação contrária. Então, quando você coloca Deus no meio dessa situação, é Ele que vai resolver, é Ele que vai te dar vitória, é Ele que vai dar o escape, o livramento, a estratégia, né? A vitória nas suas mãos, é Ele que vai dar. Então, quando os problemas se intensificam, tenha certeza da sua vitória, né? Mesmo que você estivesse sentindo um caco, fraco, quebrado, vulnerável e dizendo: eu não aguento mais uma luta, Jesus, eu não aguento mais uma prova, eu não aguento mais uma situação contrária, senão eu morro, senão eu desisto, senão a minha estrutura não vai dar conta, a minha estrutura não vai suportar. Então, mesmo que você esteja se sentindo assim, mas tenha calma, tenha perseverança, confie no Senhor, tenha confiança no Senhor, porque quando você confia e é no seu pior momento, quando a gente já está um caco, um pó destruído por dentro, e a gente diz: eu não vou suportar, eu vou orar aqui, mas eu já estou com pouca fé, eu já estou sem acreditar direito. Mas continue, não pare, continue, mesmo que você vá se arrastando para orar, mesmo que você vá se arrastando para pegar a harpa e louvar, mas continue, não pare, porque quando você ali vai sem força, fraquinho, Deus ele vai aumentando a sua força, Ele vai aumentando a sua fé, Ele vai aumentando Ele vai renovando tudo aquilo, a chama, Ele vai acendendo novamente. Então, vá se arrastando, faça como a mulher do fluxo de sangue, já não tinha força para caminhar, já andava curvada, entregue à situação. E ela foi se arrastando no meio da situação, ela foi sem força, ela foi pegando a força de onde ela nem tinha para se arrastar, para chegar até os pés de Jesus, porque ela sabia que o milagre só poderia vir das mãos dele. E ela foi pegando o pouquinho de força que ainda restava para dizer: eu vou com esse pouquinho de força mesmo, eu vou com essa fragilidade que eu estou, né? Desse jeitinho, né? Mesmo caquinho, mesmo pedaço, mesmo sem força, eu vou assim, eu vou me arrastando, um passo por vez. E quem sabe ela ia ali, né? Jogada no chão, se arrastando e sem força. E cada caminhada que ela dava, o pensamento de desistir, o pensamento de parar, o pensamento de: não vale a pena eu continuar me arrastando assim, não vale a pena eu continuar me forçando assim, e nada acontece, nada muda e nenhuma situação melhora, né? Quem sabe ela já estava tão frustrada com tanta situação que ela não via melhorar, e ela já tinha gastado tanto dinheiro, já tinha feito tanta coisa para que as coisas funcionassem, mas nada ainda tinha acontecido, nada ainda tinha funcionado. Mas a partir do momento em que ela, mesmo sem força, porque assim como diz na palavra, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eis que
pus uma porta diante de ti, né? Então, quando a pessoa ali tá sem força, tá fraquinho, desanimado, e a pessoa se arrasta para poder chegar, né, até Jesus, então ele vê que a pessoa chegou se arrastando, enquanto todos ali estavam de pé, enquanto todos ao redor estavam fortes, estavam com vigor, estavam revigorados. Eu te pergunto, quem foi que recebeu o milagre? Foi aqueles que estavam de pé, aqueles que estavam ali no pique, né, na oração, com todo a velocidade, com todo o gás, né? Aqueles que estavam lá, não, eu tô indo e tô fazendo, tô subindo o monte, tô desse jeito, né? Que estavam lá todo forte, em pé. Mas sabe quem ganhou o milagre? Foi exatamente aquela mulher que chegou até os pés de Jesus se arrastando, que já estava sem força, já estava desacreditando de que algo iria acontecer na vida dela. Estava tão sem força, mas por ela ter caminhado, mesmo se arrastando, Deus olhou e ele decidiu liberar o milagre. Você acha que aquele posicionamento de fé não fez ela ter o milagre? De ela ir se arrastando para os pés dele, enquanto todos podiam andar, enquanto todos tinham todo o vigor e tinham toda a saúde e tinham tudo ali à sua disposição para estar perto de Jesus, mas ela tinha tudo desfavorável, ela tinha tudo contrário, mas ela se arrastou e Deus liberou o milagre, foi para ela, enquanto todos tocavam nele, nada acontecia, todos lá de pé, tocando nele. Eu quero milagre, eu quero cura, eu quero isso, aquilo, mas ela que chegou se arrastando, o milagre foi liberado para ela. Jesus liberou o milagre porque a fé dela foi tanta que mesmo ela tendo todos os motivos do mundo para desistir, tendo todos os motivos do mundo para parar, mas ela continuou. Então é sobre isso que você precisa entender, que você, mesmo tendo todos os motivos do mundo para dizer, eu vou parar, porque não dá mais para continuar, não dá mais, eu tô sem força, eu tô sem ânimo, eu tô para baixo, eu tô um caco, não tem jeito, né? Aí quando você olha a situação, você já fica totalmente desestruturado, sem ânimo, desmotivado. Mas é sobre confiar na palavra que você já tem. É sobre confiar naquele que te prometeu. É sobre confiar naquele que disse que você chegaria, naquele que disse que você venceria, naquele que disse que os teus sonhos são pequenos para ele. É sobre confiar na palavra dele e não desistir, e não parar, e não olhar para os obstáculos, para a situação, mas se tiver que se arrastar, se arraste. Se tiver que pegar a última gota de força que tem dentro de você para se arrastar até Jesus, para dizer, Jesus, eu tô só o pó. Jesus, não dá mais, né? Eu tô só o pó. Eu vim aqui me arrastando, o Senhor sabe, eu não tenho mais força, a minha fé já está se acabando, mas mesmo assim eu cheguei aqui se arrastando, porque eu creio que como a mulher do fluxo de sangue se arrastou até a ti sem força e recebeu o milagre, eu creio que eu me arrastar até aqui não vai ser em vão. Eu creio que eu me arrastar até os seus pés, eu não vou sair de mão vazia, porque o Senhor também vai ver que eu não tinha condição de chegar até aqui, porque já não me restava mais força, já não me restava mais tanta fé e esperança dentro de mim. Mas eu vim aqui porque eu sei que tu tens as palavras de vida eterna. Eu sei que uma palavra que o Senhor liberar sobre mim, a minha história pode mudar. Eu sei que uma palavra que o Senhor liberar sobre a minha vida, tudo pode acontecer. Então eu vim mesmo se arrastando. Eu vim mesmo com tudo dizendo para eu desistir, mesmo com tudo dizendo para eu parar. Mas eu vim avante, eu avancei, eu não parei, eu tô aqui. E eu quero, Jesus, que o Senhor me dê a motivação novamente, que o Senhor me dê a força novamente, que o Senhor cure as minhas emoções novamente e me
me faça, chegar até onde o Senhor prometeu. Mesmo que as coisas continuem ao meu redor do mesmo jeito, mas muda o meu interior, para que quando o Senhor mudar o meu interior, eu consiga entender que com o Senhor, mesmo no meio da fornalha, o fogo não nos queima. Mesmo no meio do vale, a gente não vira osso. Mesmo no meio da cova dos leões, o leão não nos devora. Então é sobre saber que mesmo atravessando o vale, o deserto, o Senhor não nos deixa morrer. É sobre entender que mesmo a situação sendo mais difícil possível, o Senhor está conosco no meio dessa situação. Amém? Então a palavra para você é: avance, prossiga, continue projetando, continue sonhando, continue confiando na palavra que o Senhor já liberou sobre a tua vida, e não desista quando você vê os obstáculos, as situações dando errado, mas vá lutar com as armas certas e você vai vencer essa batalha. Deus lutará por você. Amém? Se essa palavra falou ao teu coração, digita amém nos comentários. E se puder ajudar, deixe o seu like, compartilhe com pessoas que precisam ser motivadas por essa palavra, e se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque eu creio que Deus sempre irá falar aqui contigo. Amém? Que Deus te abençoe.